A paz do Senhor, irmãos, só glória. Como que vocês estão? Glória a Deus, aleluia. Quarto dia do nosso devocional de mulheres. Eita, tem sido bênção demais, viu? Tema de hoje, as promessas de felicidade. Existem promessas de felicidade. Está em Mateus 5. Amém? Mateus 5 vem falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz é, felizado, abençoado é. E ele diz isso 9 vezes nesse ensinamento que ele fala. Então, feliz é você quando você faz isso. Feliz será se realizar dessa forma. Feliz você vai ser se agir dessa forma. Próspero você vai ser se agir dessa forma. Vitorioso você vai ser se agir dessa forma. O Senhor deu 12 versículos onde ele ensina esses segredos, essas promessas. O próprio Jesus estava ensinando seus discípulos nessas promessas. E diz assim, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Primeira promessa, promessa de eternidade. Não se apega com as coisas da terra. Seja desapegado, seja mais apegado com as coisas espirituais. A pobreza, ela requer uma necessidade. Mas aqui não está falando de uma pobreza física, mas uma pobreza em espírito. Em espírito, eu tenho uma necessidade celestial. Amém? Não é uma pobreza física, é uma pobreza que eu sinto aquela necessidade, mais necessidade do Espírito do Senhor do que das coisas da terra. Segunda promessa, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor, Ele consola aquele abatido, contrito, quebrantado, mas não por drama, por vitimismo, não. Ele sonda o coração e a origem das lágrimas. Então, as lágrimas, ela é a chuva da terra, a chuva que molha a semente. Salmo 126 diz assim, aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes, suas colheitas. Então, nossas lágrimas, quando a gente ora por uma intenção, nós estamos orando, lançando a semente, e nossas lágrimas é a chuva que vai fazer essa semente germinar. E o Senhor dá essa promessa. Você vai ser consolado. Não é à toa cada lágrima sua em oração. Terceira, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não adianta eu ser ganancioso, querer só para mim. Mas o humilde é aquele que pensa no seu próximo, que é desapegado com a riqueza da terra. O Senhor fala de novo sobre o desapego. Por causa do desapego, as coisas não dominam mais a gente. Mas o Senhor nos recompensa ainda com as coisas da terra. E ainda nos dá como herança a terra prometida. Amém? Quarto, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui o Senhor não fala de fazer justiça com as mãos, mas que tenha fome e sede com Ele. Quando entrega na mão do nosso Jesus, Ele sim, Ele é o nosso advogado fiel. Então, quando a gente entrega nossas injustiças na mão de Jesus, aí sim nós seremos saciados. Amém? Mas se a gente quiser fazer justiça com as nossas mãos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, não.
Quando nós entregamos na mão do nosso justiceiro, que é Jesus, aí sim nós seremos saciados. Outra promessa: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Não faça para o outro o que você não quer que façam para você, né? Então, sejamos misericordiosos com os próximos. Compaixão, se colocar no lugar dele, para que Deus também venha ter compaixão de nós. Então, promessa de compaixão e misericórdia de Deus para conosco. Primeiro, a gente deve exercer isso com o nosso próximo, para depois a gente receber isso do Senhor. Próxima promessa. Versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O Senhor fala que nós devemos ser como crianças, como bebês que não têm pecado, não têm malícia. E assim nós veremos a Deus. Moisés viu Deus queimando numa sarça. Moisés falava face a face com Deus. Mas acho que ele tinha esse coração, né, gente? Então, venhamos buscar esse tipo de coração, essa pureza. Nós tivemos aqui o primeiro devocional, Busca de Santidade, para a gente chegar nesse coração sem maldade, esse coração puro, sem pecado, sem corrupção. Amém? Se a gente chegar nesse nível, nós vamos ver Deus. 9, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, aquele que leva paz. Você leva paz em todo lugar que você está? Você distribui paz com seu olhar, com seu pensamento, com seu sentimento, com suas palavras? Você leva paz nos ambientes onde você está? Então você é filha de Deus. O Senhor, Ele se alegra nos pacificadores. Ele olha para nós e fala: esse é meu filho amado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele olhou e falou: este é o meu filho amado. E assim, quando nós também tiver esse dom de pacificar, quando nós estivermos produzindo esses frutos pacificadores, o Senhor também. Este é minha filha amada, meu filho amado. Amém? Próximo. Aleluia. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus também foi perseguido. Foi perseguido, os apóstolos, os discípulos foram perseguidos. O inimigo, ele não se alegra, ele fica irado com quem leva à presença o nome de Jesus. Então, certamente será perseguido. A gente não deve temer, não deve desistir, não deve abater, não deve negar igual Pedro 3 vezes, porque a gente acaba se arrependendo. Mas continuar levando o nome dele. E toda perseguição a gente resistir, sim. Porque lembrando, ele é a nossa justiça. Deixa que ele mesmo age. Amém? E o reino dos céus será nosso. Tanto lá como aqui. E o último, versículo 11. Bem-aventurados serão os que, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. E já terminando com o 12, alegrem-se, regozijem-se, festeja, porque grande é a sua recompensa nos céus, grande. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Perseguiram Jesus. Olha as dores que Jesus passou. Olha que chamaram ele. Chamaram Jesus de Beelzebul. Olha quantas calúnias falaram para Jesus. Como ele foi humilhado. Como ele foi perseguido, caluniado. E às vezes é normal
A gente passar por algumas calúnias, a gente fica chateado, fica triste, a gente fica abatido, a gente fica até meio bloqueado. As pessoas se levantam afrontando, levantando falsos testemunhos contra a gente, falando coisas que a gente não fez, falando que a gente é uma coisa que a gente não é. É horrível isso, é horrível. E nós que levamos esse encargo de falar no nome de Jesus, nós sofremos isso constantemente. E a primeira coisa que nós somos atacados é na nossa religião, é no nosso chamado. Então o inimigo o tempo todo, ele tenta nos paralisar, nos afrontando dessa forma, nos caluniando, querendo acabar com o nosso chamado, com a nossa missão. Ele tenta a todo custo impedir nosso propósito, que o propósito de Deus venha se realizar na nossa vida. Alegrem-se. Pode se alegrar. Deus está vendo tudo isso. Deixa que os caluniadores, eles mesmos, vão se dissipar entre eles. Porque o Senhor, Jesus, ele já falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as calúnias que não são de verdades, elas não prevalecem, só prevalece a verdade. E todos acabam se despedaçando. Então, irmãs, as promessas, bem-aventurados, bem-aventuradas, feliz é você, engrandecida são vocês que passam por isso. Existem essas promessas, mas para alcançar, precisa ter essa mentalidade de quando eu estou chorando e orando e não está acontecendo, eu também estou regando. De quando eu estou sendo perseguida, o Senhor está vendo e está me dando recompensa no céu. Não é para mim ficar abatida, mas se alegrar. Está incomodando, porque luz incomoda as trevas. Essa é a verdade. E a verdade de Cristo está sempre com aqueles que caminham com Ele. Amém? Então, bem-aventurada seja todas vocês. Em nome de Jesus. Amém.